Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença e pela oportunidade única. E hoje temos uma responsabilidade maior, não só por estar entre uma constelação de estrelas de primeira grandeza, mas em especial aquelas que brilham nos céus de Vitória da Conquista, na Bahia, quiçá Brasil afora ou mundo afora. Mas hoje, ou nesta data, há 166 anos atrás, houve a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que para nós é a codificação do ensino universal dos espíritos. Todas as demais obras de Allan Kardec, seus contemporâneos e até os dias atuais, são decodificações da codificação. E eu poderia dizer algo especial de todas as 1.019 questões que estão presentes somente na terceira edição. Porque na primeira edição que temos, só tem 276 questões. Na segunda, já consta de 501 questões. Somente na terceira, a obra melhor estruturada. Se estivesse aqui hoje, creio que Kardec estaria na 20ª edição, e olhe lá, porque o Espiritismo é uma doutrina viva, e ela caminha com o progresso e jamais será ultrapassada. E conforme falamos na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, está claro que a doutrina dos Espíritos é eterna. Então, não começou com Kardec. Na questão 222, ele próprio: eu não me canso de esforçar para provar que ela existe desde a mais alta antiguidade. E no item 6 da conclusão da mesma obra, não é obra de um homem, existe desde a criação. Se na obra A Grande Síntese, que Emmanuel, por Chico Xavier, afirmam que se trata do evangelho da ciência e com a capacidade de renovar todas as bases da filosofia e restabelecer todos os pilares da religião no planeta Terra. Então, não é qualquer obra. E nesta obra, Pietro Baldi narra: Deus é a criação. Por isso, Kardec afirmar que o Espiritismo é uma lei da natureza. O que era o Espiritismo há 18 séculos, senão o cristianismo? Só o nome era diferente. Por isso, o cristianismo redivivo. Kardec nunca afirmou, pelo menos nós não encontramos isso em parte alguma, eu fui ou sou o codificador da doutrina. Ele sempre afirmou que foi o organizador dessa doutrina. Ele juntou fragmentos esparsos em toda a humanidade e fez o que nós conhecemos nesta obra, Codificação dos Ensinos dos Espíritos. Mas a tarefa mais complexa foi a dele, por ser um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, conforme consta na obra A Caminho da Luz, com Emmanuel. Dividida em 4 partes. A primeira, os elementos gerais do universo. A segunda, a natureza do ser. A terceira, as leis morais. E a quarta, bênçãos e consolações, ou a justiça divina. A primeira parte é decodificada pela obra A Gênese,
que curiosamente é a quinta obra das 5 que nós chamamos de Pentateuco. Mas eu prefiro obras bases ou basilares. A segunda parte, pelo Livro dos Médiuns, mostrando a natureza do ser. A terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais, e onde nós lemos 10 leis, mas não conhecemos a história da 10ª lei, que está na obra No Rumo da Felicidade, no capítulo Amor, Justiça e Caridade. Então, a lei de adoração, a lei de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, Kardec sugeriu, por que não uma só, reunindo todas? A lei de amor, justiça e caridade. E para Joana de Ângeles, o amor tem a função de compreender, a justiça a função de corrigir e a caridade a função de salvar. Porque para Allan Kardec, em Viagens Espíritas de 1862, a caridade é a sublimação da personalidade. E conforme consta na obra O Livro dos Espíritos, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus? Benevolência com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as falhas dos outros. E nós sabemos que esse espírito que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Caritas, ele próprio na mensagem afirma por 3 vezes: eu sou a caridade. E se consultarmos na obra Pelos Caminhos de Jesus, com Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, posto que Joana de Ângeles participou da codificação com 2 mensagens, paciência e dar-se-á aquele que tem. No capítulo 23, o Anjo da Misericórdia, nós vamos testificar com Amélia Rodrigues a caridade, a esperança, a fé se apresentando para Jesus como 3 entidades de alta hierarquia. E depois, a misericórdia também. E se formos fazer um paralelo agora, começando a nossa viagem de hoje, sabedores hoje que o corpo é uma entidade que pode ser desdobrada da alma. Vemos a alma com a sua autonomia e o corpo com a dele. Conforme fizera Gabriel Delane na obra A Alma é Imortal, e desafiou, dizendo: qualquer um que fizer isto, principalmente se desdobrar a consciência de um ser considerado louco, vai ouvir: eu não sou louco, o meu corpo está enfermo. E nós sabemos que, basicamente, quem rege o corpo, segundo Allan Kardec em A Gênese, são os instintos. Não por acaso o Espírito Lázaro lembra no capítulo 8, 11 do item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, no início o homem tem apenas instintos. Vamos parar aí, depois eu continuo. Mas o homem, conforme o item 27 do capítulo 2 da obra A Gênese, é um pequeno mundo.
O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria o Deus desse corpo. Porque cada músculo, cada nervo, cada articulação é uma entidade viva dentro do corpo. E o movimento de cada uma ou de cada célula em particular, o espírito sabe. E nesse momento, porque essa foi a lição que me despertou para a vida, foi a porta que eu entrei para estudar a doutrina dos espíritos. Se o homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo. Ele sabe a função e o movimento da menor célula e cataloga cada situação. E eu não sei nem o que é uma das 280 milhões de moléculas que compõem apenas uma célula do meu sangue, que é a mais simples, que não tem nenhum núcleo. Eu não sei a função de um átomo dos 10.000 constantes somente numa molécula, sendo que André Luiz narra que cada átomo é um aglomerado de forças vivas. Que Joana de Ângeles afirma que a mesma lei que rege um átomo rege também um astro. E não só isso. O universo é feito de átomos. E esses átomos, por sua vez, são universos em miniatura. Dentro de um átomo, segundo Gilbran, Khalil Gibran, tem tudo que existe na Terra. E na gênese orgânica, na obra A Gênese, de Allan Kardec, todos os corpos da natureza basicamente são constituídos de 4 átomos. O nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono. Dependendo dos corpos, das suas funções, vai agregando-se outros tantos. E um átomo tem consciência. É Alice Bailey na obra A Consciência do Átomo. Posto que na questão 540 da obra O Livro dos Espíritos, o maior tratado de física quântica que conhecemos, e esta visão é de Viana de Carvalho e de Joana de Ângeles, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Primeiro obedece os fenômenos físicos, mais tarde comandam e dirigem os fenômenos físicos. Mais tarde comandarão e dirigirão os fenômenos morais. E para o Livro dos Espíritos, na questão 72A, o ser moral é a inteligência. Posto que o ser espiritual é a consciência. E a consciência não é o conhecimento, é o discernimento do conhecimento. São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo espírito nas suas diversas encarnações, conforme consta na questão 127 da obra O que é o Espiritismo. E falando tudo isso, tudo cresce, tudo evolui. Desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Vergonhosamente, em nenhuma tradução atual encontramos essa informação, só nas traduções antigas e muitas que nem existem mais. Porque se tudo cresce e se tudo tem uma consciência, se vocês tomarem agora uma porção de um produto qualquer, vamos colocar um copinho de refrigerante, quase inocente,
Só que ali nós temos a presença do açúcar refinado, que tem 12 elementos bastante agressivos: ácido sulfúrico, soda cáustica, vários outros. E não estou falando porque alguém me disse, sem provas. Estou falando porque tem amigos que trabalham nas usinas que fabricam açúcar. E elementos altamente viciosos. E depois que esses seres, átomos com consciências que uniram-se para formar as moléculas para a composição desses açúcares. E agora eu estou agregando esses seres dentro do meu corpo. E segundo José Herculano Pires, ao encarnar, nós nos ligamos a um outro ser que não é o nosso próprio ser. É o ser do corpo. E na questão 605A, Allan Kardec, a notinha que ele próprio, sob a orientação do Espírito de verdade, o Espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele traz os seus valores intelecto-morais. Se a matéria o influenciar, ela o leva rumo à brutalidade. Se ele a influenciar, ele a leva rumo à angelitude. Porque se no início nós temos apenas instintos, os instintos se derivaram das forças vitais coletadas do ápice do sistema nervoso, que é o mais nobre de todo o corpo. Onde André Luiz, seu instrutor Calderaro, na obra No Mundo Maior, fala que a partir do sistema nervoso, tudo que era físico transforma-se em psi. Então, tudo que era forças vitalizadoras agora são instintos. Mais tarde vão transformar-se em sensações. Depois em emoções. E vai chegar ao estado de sentimentos. E depois em pensamentos. Inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. A partir daí transforma-se nas virtudes. Então, tudo são seres. Quando eu desconhecia o meu próprio corpo, eu o agredia. Eu pensava que eram os vírus que criavam as doenças. Os vermes, os micróbios, bactérias. Até estudar na obra Sob a Luz do Espiritismo, com Ramatiz, que o corpo físico ele é feito de todos esses elementos. Células humanas ele tem apenas 10%. O resto são vírus, ultravírus, vermes, micróbios, bactérias que sustentam o corpo. E basta lembrarmos de Louis Pasteur, de Claude Bernard e do cientista Béchamp, contemporâneos de Kardec, porque nasceram a partir de 1813. Louis Pasteur queria ganhar dinheiro. Então, falava que esses elementos eram que criavam as doenças, então ele criou vacinas e criou medicação para combatê-los. E Claude Bernard disse a vida toda para ele, isso não é verdade. E Béchamp foi além. Foi além de não ser verdade, não ser eles, mas as ambiências que os tornam agressivos, eles nascem no corpo. São elementos menores do que os átomos que se unem para formar os átomos que depois transformam-se em vírus, bactérias e etc. Basta lembrar, segundo a ciência, que a cada 24 horas criamos, só para nos ajudar na digestão, da mastigação à excreção, 76 sextilhões de bactérias. E eu pergunto a vocês, se a cólera é uma emoção, e o meu amigo professor Hugo Filarska do Nascimento, que retornou à pátria espiritual há pouco tempo,
45 anos como professor de medicina, espírita consciente, falou: o terror do ser humano são as emoções. E aí Emmanuel chega e nos ensina: o dia que o espírito, a alma encarnada, conseguir dominar as emoções, ela consegue a soberania. Mas não explicou como. Mas como o ensino é dos espíritos, ele não tem cercas nem cerceamentos, eu posso buscar a informação onde ela estiver. E Yogananda ensina-nos a pacificar as emoções com a respiração, já que André Luiz nos ajudou a começar a tarefa com a água da paz. Pelo menos enchendo a boca d'água para não deixar que essa cólera, essa fúria assuma o comando. E hoje sabemos o porquê com o Miramês e o Espírito Caena. Porque o Evangelho está no ar. E o Evangelho é força, é vitalidade, é vida, conforme a obra Espírito e Vida de Joana de Ângeles. Então, quando eu inspiro, eu estou inspirando força ou vitalidade. Sou eu que defino o que eu quero canalizar. Eu quero a força que vai pacificar essa cólera, ou eu quero alimentá-la. Lembra do ensino dos indígenas? Há dentro do ser humano 2 lobos. Qual deles vai vencer? O que for alimentado. Eu tenho desespero, eu tenho a esperança. Quem eu quero alimentar? Eu tenho ódio, eu tenho amor. Qual vencerá? Eu tenho a paz ou a guerra? A escolha é minha. Eu tenho a intolerância ou o entendimento? Por isso, ao ser perturbado todo o meu organismo com 25 doses, quase todas de psicotrópicos, e o corpo foi inchando, chegando a quase 100 quilos, e não viciado em refrigerantes, eu tomava só 36 litros por semana, daquele que derrete ossos. Se vocês colocarem à noite os ossos de um bovino, por exemplo, se for de um coelhinho, não fica nada, vai amanhecer só um pus. Mas vocês podem perceber isso. Então, que ser é este que estava dominando o meu corpo? Onde, numa refeição, eu conseguia, além de 1 litro de refrigerante, comer um franguinho inteiro, fora os acessórios. E agora, como reeducar? Se eu alimentei, se eu os viciei com tal alimento, com tais elementos. O espírito do fumo, por exemplo, que é um elemental. O cigarro fabricado, vocês sabem que ele tem quase 4.000 elementos corrosivos, que não corrói só as engrenagens do físico, mas do perispírito e da mente do indivíduo viciado no tabagismo. E segundo Divaldo, pelos espíritos que eu instrui, se eu fumar durante 50 anos, eu vou ficar aprisionado no casulo construído por esses elementos 50 anos depois do desencarne. E eu não vou discutir isso com Divaldo nem com os espíritos que o orientam. Nós sabemos dessa verdade. Então, por isso, meus amados, Joana de Ângeles narra quando eu começo a estabelecer, como foi o meu caso,
Eu queria um corpo com 75 quilos, já que o meu pesou tanto que estava desmanchando a estrutura óssea porque ela estava derretendo pelo tal refrigerante. Ela estava dissolvendo. Precisava perder peso para ontem. E eu ofertava tal coisa, eles rejeitavam, e era uma violência. Basta vocês observar crianças viciadas em refrigerante, nega para vocês ver o que acontece. Além da febre, além da birra, o tormento que vocês vão perceber. E todas as barganhas que eu tentava com o corpo, sem efeito. Então eu resolvi quase que trancar-me num quarto e jogar a chave por baixo da porta e dizer para minha esposa: só destranca após 3 dias. Nem se eu pedir pelo amor de Deus. Então eu deixei o meu corpo 3 dias sem comer. Após o terceiro dia, só no banho e na água, ele começou a me obedecer. E se antes eu comia, em média, 1 quilo, eu colocava 100 gramas e mastigava pelo tempo que eu gastava para comer 1 quilo, mentalizando o peso ideal, a resistência, a agilidade, leveza, tudo o que eu queria. E escolhendo os elementos pacificadores. E não só isso, quem cuidou do meu alimento? Ou como diz o doutor Lair Ribeiro, qual o alimento do meu alimento? Eu escolhi alimentos de alguém pacífico e cultivou, e principalmente quem confeccionou. No meu caso, eu mesmo estava confeccionando. Por isso não foi tão difícil. E esse universo chamado corpo, onde essa emoção pode dominá-lo, e Kardec estudou isso a fundo, a ponto de afirmar que certas contrariedades, certos desgostos, certas aberrações até, não está ligado aos obsessores, mas sim aos maus pendores que são piores do que os obsessores no próprio espírito. Então, são as nossas más inclinações que atraem os obsessores. Então, num ambiente onde haja lucidez, eu sei quem sou. Harmonia pelo respeito às leis. E os esforços diários na minha transformação moral, jamais os chamados obsessores entram, segundo Joana de Ângeles. E Kardec nos convida, antes de quem quer que seja, desejar domar um espírito mau, cuide-se de domar-se, porque não raramente somos os nossos próprios obsessores. E eu até fico tentando imaginar os rostinhos dos obsessores que convidou Kardec para uma reunião para queixar-se para Kardec. E está retratado na obra que veio 21 anos após a sua morte. Obras póstumas. Essa passagem que eu vou dizer agora. Acusam-nos de certas situações, de certas aberrações até, das quais somos inocentes. Quer dizer, a gente vem até paramentar tudo certinho, como fazem os atores e personagens belíssimos por esses atores desenvolvidos, os amigos da luz. Mas eu chego aqui, o fulano já está obsediado por si próprio. Então, antes da cólera manifestar, porque a vida vai criar algo no entorno para a eclosão do interno. Então, tudo que acontece fora é um espelho. Por isso que Hahnemann está certo. Então, se o espírito não é colérico, o corpo não vai dominá-lo.
Mas no meu caso, o meu espírito não era tão pacífico. E eu ainda estava vindo das artes marciais. E as diretivas que eu recebi em alguns lugares, que a função das artes marciais é pacificar o nosso espírito. 70% é equilíbrio do espírito. 30% é o preparo da força física para que eu possa imobilizar o adversário ou correr dele, para não brigar. Nunca foi feita as artes marciais para agredir quem quer que seja. E Joana fala que quando eu começo uma oração, se eu não tenho hábito, o corpo começa os comichões. Nós começamos a bocejar, a taquicardia. Ele faz tudo para boicotar-nos em nosso despertar. Tanto que ela termina essa mensagem, a mente viciosa e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência. E no meu caso, 20 dias depois, eu estava com meu corpinho com 75 quilos e hoje ele tem 71, 72. E posso ficar até 96 horas sem alimento físico, só com água para dessedentar ou nutrir, porque ela é um elemento fantástico na nutrição, ou no banho. Entre uma refeição e um banho, eu prefiro o banho. Entre uma refeição e um copo d'água, eu prefiro o copo d'água. Bom, se o evangelho está no ar, com o exercício de respiração, eu começo a pacificar a ansiedade, a cólera, a insegurança, mentalizando o que eu almejo: a paz, o equilíbrio, a autoconfiança. Então eu vou alimentando esses seres viciados, porque isso é veneranda. Em nosso lar de André Luiz, o ser tem a liberdade no seu íntimo de criar as ideias de bem ou de mal. Só que uma vez criando-as, além delas se replicarem como coelhinho da Índia, ou coelhinhos da Índia, as leis superiores o obrigará a manter e nutrir a sua criação. Agora imagine eu falando mal da vida de vocês, que segundo Ramatiz é a pior magia negra. Então, se hoje eu uso a maledicência, eu criei um ser dentro de mim. Amanhã eu tenho que falar de outras pessoas para manter esse ser. Por isso que, quando eu ofendo alguém, eu o faço para alimentar o ser que eu criei, a partir da mágoa, do ressentimento, do ódio até. E quando alguém responde com o perdão, com a compaixão, com a caridade, é a dor mais terrível que eu já senti. Quando a pessoa revida, eu me sentia o cara, me sentia abastecido, consegui o que eu queria, perturbá-la. Agora, quando eu encontrava aqueles imperturbáveis, que eles respondiam com virtudes, com a outra face, eu tentava entristecê-los, eles respondiam com alegria. Desesperá-los, eles respondiam com a esperança. Com a dúvida, eles respondiam com a fé. Com a discórdia, eles respondiam com a união. E somente assim nós conseguiremos transformar, porque a lei de destruição é a quinta lei. Eu posso matar uma forma, cólera, mas transformá-la em forças pacíficas. Eu posso interromper o ciclo de qualquer ser em mim, desde que seja para transformá-la em algo superior. Isso está em A Grande Síntese de Emmanuel, no capítulo do Pietro Baldi, no capítulo 71. Eu posso interromper a vida
seja mineral, vegetal, animal ou em mim mesmo. Só que Joana de Ângeles fala expulsar, se livrar, nem do mais remoto pensamento eu consigo. E finalizando, no item 23 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, consta que a oração é a primeira filha da fé, e no capítulo 19 narra que ela é mãe de todas as virtudes. E a oração para Emmanuel nasce das potências da alma, e vocês sabem, todos os poderes da alma resumem-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Só que a oração nasce dessas potências da alma, do querer, do saber e da intenção de amar, na feição de simples desejos. E André Luiz, em Sinal Verde, capítulo 24, desejos. O desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. E ele é a alavanca que move os sentimentos, segundo Emmanuel. E ele vai viajar da área dos sentimentos para a área mental. E quando chega na mente, transforma-se em pensamentos. A força de atração, a nossa capacidade criativa. E até outro dia eu não sabia que o pensamento é filho da oração. Eu não sabia, com Joana de Ângeles, que a caridade é filha da paciência. Porque são seres. Assim como instintos são seres, são pequenas almas, sensações também. Porque é a evolução do instinto. No início, sensações, depois, emoções. Joana de Ângeles resgata a informação. Depois da emoção, sentimento. E como eu disse, o instinto preserva a vida. A sensação é como se fosse o sabor que dá quando ele tenta preservar a vida em harmonia. A emoção é a memória da atitude de preservação e a satisfação que ele teve. O sentimento é semelhante a um juiz. Ele já julga para ver se foi legal a atitude ou se não foi. Virá a consciência de culpa ou a tranquilidade interior. E desses sentimentos, como vocês já viram, nascem os pensamentos que se transformam na inteligência, já que os instintos são os embriões dos sentimentos, do amor, assim como da inteligência, segundo Lázaro e Joana de Ângeles. Então, a cólera, virtudes excelsas e valores morais, ou as imperfeições, são entes vivos que precisam ser canalizados e conduzidos. Mesmo virtudes, eu preciso decidir o que eu vou fazer com a virtude. Se é um vício ou se é uma emoção, no caso a cólera. Se o leão sair da minha jaula, ele pode ferir alguém. Então é melhor, antes de soltar o leão, eu preciso contratar o domador. Ou antes de soltar mesmo as ovelhas, segundo Ramatiz, eu preciso já ter o pastor. Então, ter consciência que tudo é uma aglomeração de seres menores formando coisas maiores. E a matéria-prima do cosmos para criar tudo é o espírito como princípio inteligente do universo. Que foi a nossa palestra em 2007, no Centro Espírita Humberto de Campos, em Vitória da Conquista. A trajetória do princípio inteligente. Como eu sonho um dia ter a oportunidade de retornar e fazer o mesmo trajeto hoje com uma visão diferenciada. Abraços de luz e muita paz a todos.